Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te contar sobre Mano Menezes e sua importante entrevista no canal do Alex Bagé e da Rádio Mortal, no programa Futebol Alegria do Grêmio, que vai ao ar todos os dias das 9 até 10 e alguma coisa da manhã, em parceria do Bagé com os guris da Imortal. Mano falou por muito tempo, tá? Eu te confesso que é uma entrevista que é meia hora, mas com muito conteúdo. E por isso eu vou fatiar ela. Eu vou falar especificamente sobre alguns quesitos que o Mano disse genérico do Grêmio e depois pontualmente. Cara, ele citou quase todos os jogadores e deu informações, curiosidades sobre vários deles. Então é sobre isso que a gente vai trazer a partir de agora nesse vídeo. Bom, o Mano disse que a primeira coisa que ele teve que corrigir quando assumiu o Grêmio do técnico Quinteiros é que, pro seu gosto, a defesa estava muito desorganizada. Os pontas eram orientados a não voltar para marcar, e isso gerava a superioridade dos adversários. Não tem como ser diferente, é matemático, é só olhar para o Mundial. Os clubes estão marcando compactados todo em 25 metros do campo, que tem sempre 10, né? E aí fica lá marcando em 25 metros. E ele até brincou, dizendo que, poxa, se é humano fazendo isso, dizem que ele é retranqueiro, mas que é uma tônica. Para quem não sabe, o Quinteiros dizia, os pontas voltam até a metade do campo só e fecham aquela linha. O Mano diz, não, peraí, se o cara fica ali no meio campo, tem toda a outra parte do jogo para os caras jogarem e terem liberdade. E liberdade, é por isso que ele mudou esse sistema e está fazendo. Uma outra, então ele disse, a marcação por seu gosto estava desorganizada, porque sempre tinha mais jogadores do time adversário. Ele também disse que o segundo ponto foi, no jogo contra o Godoy Cruz, o time não ganhou nenhum duelo. E ele viu ali que o problema era maior, que o problema era físico, que o Grêmio não tinha força, intensidade e estava muito abaixo fisicamente. Por fim, disse que o seu time jogava muito distante e os jogadores eram muito distantes um dos outros e por isso cada jogador tinha que correr muito. Parecia que o cara tava sem correr, mas não, na verdade ele tá correndo muito para chegar perto do jogador. E essas distâncias longas percorridas cansavam o time, faziam eles ficarem sem força e tudo mais. E que agora está conseguindo distribuir melhor eles em campo. Bom, o Mano Menezes a todo momento prega que não é necessário fazer grandes contratações ou muitas contratações. Tem até um momento durante a entrevista que ele brinca, dizendo, olha, ele normalmente é o cara de poucos recursos, que quando os times têm um cofre cheio de dinheiro, não chamam ele. Chamam ele quando tem problemas, quando tem dificuldades, quando estão precisando fazer contratações com pouco dinheiro e tudo mais. E ele tem uma máxima para a diretoria que está dizendo, quando tiver dúvida sobre contratar, não contrata. E relembrou aquela declaração que até gerou alguma polêmica, que ele disse que 80 a 90% dos jogadores que tem no mercado brasileiro são muito parecidos. Então ele disse, olha, no Brasil, tu precisa olhar, será que eu não tenho na base? Será que eu não tenho um cara aqui parecido? Mas que normalmente no futebol brasileiro os times contratam pela pressão de, a torcida tá reclamando, a imprensa tá pressionando, vou trazer alguém para dizer que eu fiz alguma coisa. E isso acaba tirando grana, dinheiro futuramente para quando aparecer uma boa oportunidade de um jogador que realmente te faria diferença ou é uma característica de atleta que tu não tem no teu elenco, tu não tem mais a possibilidade de contratar. Outro ponto interessante é, a prioridade máxima é um zagueiro. Falou que se tiver só uma ficha, vai num zagueiro. Ele também quer esse primeiro volante, o Kaique era esse cara da função, mas ele até explica dizendo que, mano, olha, eu posso usar dois volantes, o doble 5, como dizem os argentinos, que na verdade são dois volantes em linha, como se joga há muito tempo no futebol brasileiro. Aí vem um ponto interessante, porque ele deixou a entender que ele pode jogar com o Dodi fixado. Só que ele faz elogios ao Dodi, mais até do que Cuejar. Eu vou falar sobre vários jogadores, inclusive Cuejar, num outro vídeo, mas eu já antecipo aqui. Ele faz um elogio ao Dodi, mas disse que o ideal seria ter o Dodi ali com uma maior estatura. Ele deixou entender essa situação, que o Dodi é muito bom jogador, mas não tem estatura. Ele tem 1,69 m. O Cuejar tem 1,76 m, também não é alto, é a minha altura. Então assim, ele disse, é um jogador, é uma situação de... ele precisa ter mais estatura. O Mano tem insistido nisso e a gente tem informação, inclusive, de que ele falou para os dirigentes depois do jogo do Fluminense contra a Inter de Milão, dizendo, olha, o Renato botou o Bernal, que é um jogador de quase 1,90 m na cabeça de área, porque ele precisava contra a Inter ter mais essa imposição física. Isso faz diferença num jogo específico. E isso, obviamente, não tem com o Dodi. Mas enfim, especificamente sobre os jogadores é num outro vídeo.
A Mano Menezes também falou que com o retorno do Carbacho, o Grêmio vai ficar com 12 jogadores estrangeiros no elenco. Isso é péssimo. Foi categórico dizendo que precisam resolver isso. O treinador, ele é muito ruim para ele ter que deixar de fora jogadores que tecnicamente estão bem, mas que só por conta da questão ser estrangeiros estão de fora. Ele falou, olha, isso é complicado. Alguns jogadores terão que sair, alguns jogadores, e foi muito categórico nisso. Olha, o Grêmio vai fazer uma liberação de jogadores estrangeiros. O Grêmio vai fazer a liberação de jogadores gringos para aliviar e ter pelo menos 9, que é o que regulamento. E aí, beleza. Tem 9, tem que tirar 3 aí dessa lista, né? Mas enfim, o Pavão tem possibilidade de sair e tudo mais. Mas 12 é muita coisa. E pro treinador não é legal isso, ele tá trabalhando com a direção para fazer isso. Confirmou que o Racing quer o Pavon. Fez contato, mas ainda não tem acerto. É uma questão financeira que está pegando. E a última aqui desse vídeo tem a parte 2 do Mano Menezes. O Filipão, segundo ele, tem sido extraordinário no papel dele exercido no clube. A relação é muito direta, não tem, o Filipão fazer relatório, nada, é prático mesmo. O Filipão chega nele e fala. E o assunto era muito sobre a indicação do Filipão do Riquelme, que viu jogar na base, passou pro Mano Menezes, o Mano Menezes colocou pra jogar. E ele disse, é isso mesmo, é prático, não tem essa, o Filipão vai lá sentar num computador e fazer um relatório e entregar pra ele ler. Tá louco, né? É o Filipão. E ele foi só elogios, obviamente, ao Luiz Felipe Scolari. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.